a sua casa. Diga assim, em nome de Jesus, eu defenderei a minha casa. Lá em 2 Samuel 23, diz assim no verso 11 e 12. Depois dele, Sama, filho de Ageu, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Sama no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos esse momento da Tua palavra, ó Pai, ao ser compartilhada diante de Ti. Que a Tua palavra nesse momento nos renove, que ela nos fortaleça, mas também que ela possa nos levar a esse posicionamento na nossa casa, no nosso lar. Um posicionamento, ó Pai, como defensores dos nossos filhos, do nosso cônjuge. Senhor, traz-nos revelação, dá-nos clareza, dá-nos discernimento, dá-nos espírito de sabedoria, de revelação no conhecimento do Senhor, e que toda resistência caia agora em nome de Jesus, Pai. A Tua palavra encontre como uma semente, venha encontrar o nosso coração, uma terra que vai de fato frutificar, em nome de Jesus, amém. Amém, irmão. A Bíblia, ela faz aqui a menção de um homem chamado Sama. Quem conhecia Sama aí? Levanta a mão. A Bíblia faz uma menção a esse homem, porque ele defendeu um campo que ele tinha, um campo de lentilhas. Provavelmente esse campo, essa plantação que ele tinha, deu muito trabalho para ele. Muita dedicação ele teve para poder então conseguir fazer, né, essa plantação e ter esse espaço, ter esse terreno. E diante de uma dificuldade ele se posiciona. E com dificuldades ou não, a verdade é que aqui na história de Sama nós entendemos que ele plantou aquelas lentilhas. E de alguma maneira ele queria cuidar daquilo, guardar aquilo. Porque ele, provavelmente, aquilo era o sustento da sua casa. Aquilo era o sustento da sua família. Então nós vemos aqui um posicionamento de um homem de Deus. Aquele campo tinha um dono. E Sama era considerado um valente. Diga, Sama era um valente. Os filisteus, como você bem conhece, guerreiros, fortes, né, de porte físico grande. Era como uma pedra de sapato ali no meio do povo de Israel. E quando eles chegavam para tomar posse de alguma terra, o povo ficava com medo. Automaticamente queria ir embora, fugindo para que não fossem mortos. E aí o texto então nos faz a compreensão de que quando eles estavam invadindo uma cidade chamada Leí, o povo fugiu de medo. E quando o povo foge de medo, então ali, por conta da situação, os filisteus chegando, provavelmente Sama também deveria ter fugido. Mas a palavra diz algo diferente em relação a ele. Que ele não abandonou o campo que ele tinha. Que ele não abandonou a plantação que ele tinha feito. Ele decidiu ficar. Talvez a gente pode até imaginar que ali pessoas incentivaram ele. Rapaz, sai daí, os filisteus estão chegando, vão matar você, você fica aí, é perigoso, cuidado. Mas mesmo assim ele decide permanecer. Então ele pega a sua espada, se coloca ali em pé para defender o seu campo de lentilhas, como diz o texto. Isso na verdade também é um incentivo para nós, amém, irmãos? Porque se ele arriscou a própria vida para guardar aquele campo, para cuidar daquele campo, é porque de alguma maneira era importante. Mas será que era importante para quê? Provavelmente era importante para a sua família. Era importante para os seus.
Então aquela plantação representava alimento para muitos, e bem certo para a sua família também. Sama era um dos 30 aliados de Davi, que andava com ele onde quer que ele fosse. Então ele era considerado um valente de Davi. Quantos são valentes aqui? Diga amém. E são homens e mulheres assim que Deus está procurando, amém, irmãos? Homens e mulheres que se posicionam pela sua casa. Homens e mulheres que, mesmo diante do perigo do inimigo, da influência do inimigo, eles se posicionam em Deus. A Bíblia registra o nome de todos os... Essa noite eu quero falar não de lentilhas, amém? Mas da sua família, da sua casa. Deus te deu um cônjuge, Deus te deu filhos, amém? Deus te deu pais. E de alguma maneira a vontade de Deus é que nós sejamos como Sama, sejamos valentes ao ponto de guardarmos nossos lares, de nos posicionarmos em relação aos nossos lares. Devemos pensar isso, que Sama na verdade estava cuidando da sua casa, cuidando daquilo que era de Deus, que tinha dado para ele. Eu sei que nos dias de hoje, irmãos, talvez para muitos, a família tem se tornado algo insignificante. É muito ruim quando nós vemos, às vezes, aquele chefe do lar, aquele homem do lar, o cabeça da família, no momento que ele tem de lazer, de ao invés de estar com a sua família, esse camarada vai para o bar, né? Ali se encontrar com os amigos. Ou vai passear sozinho, ou vai jogar futebol, enquanto a família fica em casa, né? Meio que esquecida ali. Ah, mas eu já cumpri com a minha função, porque eu estou suprindo a minha casa, estou colocando comida lá dentro, e é isso que importa. Não, você tem que ser um valente na sua casa. Você tem que ser alguém que passou a sua fase. Você não vai conseguir influenciar como você pode influenciar na infância. Na adolescência, ele vai ter os amiguinhos que vão influenciá-lo, né? Vai ter aquele youtuber que vai influenciá-lo, não é assim? Alguém que ele admira. Então, nós precisamos ter esse entendimento e essa visão de que Deus tem nos dado filhos, cônjuge, pessoas que estão ali na nossa casa. E a nossa missão qual que é? Guardar a nossa família, amém, irmãos? Guardar a nossa casa. Então vivemos dias onde para muitos a família tem se tornado algo insignificante, aonde é preferível estar com amigos, é preferível estar no ambiente de trabalho, é preferível se divertir, mas a família, entenda isso, querido, a família é o seu bem mais precioso. Amém? E é tão verdade que a primeira criação de Deus, qual que foi? O homem e a mulher, e ambos se tornaram um casal, ali começou uma família. Deus começou tudo com uma família. Amém, irmãos? Hoje nós somos uma família também, mas uma família espiritual, de irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Mas hoje eu quero falar da sua família, lá da sua casa. Aquela família que está com você no seu dia a dia, porque Deus continua procurando homens e mulheres que estão dispostos a fazer de tudo para guardar a sua família, para proteger a sua família. Amém, irmãos? Porque quando não há proteção, nós vemos consequências ruins. E isso é tão verdade que o primeiro casal, você sabe, né? Houve uma falha ali de Adão de proteger a sua esposa em relação à serpente. E aí a consequência nós sabemos todo o trabalho que deu, né? Por quê? Porque alguém falhou em cuidar da sua casa. Alguém falhou em cuidar da sua esposa, da sua família. Então, da mesma maneira, irmãos, nós precisamos hoje nos levantar com esse propósito, entendendo que muitas vezes a família está sob o ataque do diabo. O diabo, ele quer se levantar muitas vezes contra a nossa casa, porque como Sama estava numa batalha, também a nossa casa, o nosso sustento, acredite, são alvos do inimigo. Você não deve achar que o diabo fica feliz com a sua família estando em paz e harmonia. O diabo quer a destruição da sua casa. O diabo quer a destruição do seu casamento. O diabo quer a destruição do seu relacionamento com seus filhos. E dos filhos com os pais. É ou não é verdade, irmãos?
Essa é a realidade. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer fazer isso com a nossa família, que é sim, diante de Deus, o nosso bem mais precioso. Que nós temos responsabilidade diante de Deus, sim. Então, assim como o Senhor concedeu vitória a Sama, nós também devemos crer que o Senhor quer nos conceder vitória mesmo diante dos levantes do inimigo. Talvez hoje na sua casa você está vendo um levantado inimigo, em relação ali na vida do seu filho, ou no seu casamento, ou às vezes na sua vida pessoal, ou até mesmo nas finanças. Portanto, o diabo, eu vou citar aqui, mas ele ataca de diversas formas para justamente nos fazer sair do propósito. Os filisteus eram os principais inimigos de Israel, e isso aponta para o diabo e seus demônios. O campo de lentilhas que nós citamos aqui representa a nossa casa, que é o lugar que deve ser defendido, amém, irmão? A sua casa é o lugar que deve ser defendido por você. Portanto, a vida familiar é em muitos momentos esse campo de batalha. Esse campo de batalha onde o inimigo vai querer se infiltrar para de alguma maneira destruir a nossa casa, destruir a nossa família. Muitas vezes ali no relacionamento do casal, com mentiras, com pensamentos que vêm na mente, com ciladas do inimigo, amém, irmãos? Porque o diabo não está contente. Então situações podem acontecer, para que de alguma maneira hajam conflitos entre o casal, para que os pais e os filhos não tenham concordância, não se entendam. Isso é algo que acontece muito, a gente sabe, no mundo, mas a nossa casa não deve ser assim, amém, irmãos? É claro, né? Nós somos ali, apesar de termos uma família, cada um é de um jeito, cada um é diferente. Mas na nossa casa tem que preservar a unidade do Espírito Santo, da presença de Deus, amém? Então os ataques do diabo, eles vêm, e a nossa família é esse alvo de ataques malignos. Então o Senhor espera que da nossa parte haja um posicionamento, para defender a nossa casa, para defender a nossa herança. Todos nós passamos por lutas, todos nós temos momentos altos, de vitória, de conquista, mas também temos nossos momentos de crise conjugal, de crise ali, não saber como lidar com seu filho, como lidar com a sua filha, como dar a resposta certa, como se posicionar, como dar a ele o exemplo que você deve dar. Então, diante desses momentos, nós sabemos que em Deus precisamos aprender a nos posicionar. Naquela situação, os filisteus queriam roubar a propriedade de Sama, escravizando ele e a sua família. O mesmo acontece hoje, pois o inimigo tem se levantado para roubar os nossos lares. Nós sabemos como cada vez mais tem crescido a questão do divórcio, da separação. E nós somos contra isso, amém, irmãos? Sabemos que essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que permaneça até o fim, amém? Mas temos visto ataques do diabo, levando casais à separação, levando filhos a uma rebeldia para com os seus pais, uma ação do diabo levando homens à pornografia. A gente sabe, irmãos, como isso tem crescido como um vírus maligno, demoníaco, né? Porque hoje em dia o celular ele é bênção, amém? Para muitas coisas, mas tem outras que ele é tragédia, que ele é maldição. E infelizmente muitos casais discutem, brigam, por conta de homens que querem ficar vendo coisas que são inapropriadas. Mas não entre nós, amém, irmão? Você é homem de Deus. No seu celular só tem coisas puras e santas. Amém, meu irmão? Consequentemente, mulheres que estão ali na casa, estão ali casadas, mas cansadas, que estão ali desanimadas com o casamento, com os filhos, com o futuro delas. Esse não é o propósito de Deus, amém, querido? O
propósito de Deus é que a sua família viva o céu lá na sua casa, viva o céu na terra. Mas precisamos combater todo esse levante do inferno contra a nossa casa, contra a nossa família. E isso muitas vezes vai ser uma batalha espiritual que você vai ter que travar e se posicionar dizendo para o inimigo que ele não vai levar nada na sua casa, que ele não vai ganhar nada na sua família. Então, há algumas áreas que são vitais, que o inimigo quer atingir lá na sua casa. A primeira delas, primeira área que o diabo quer atingir na sua família, o dinheiro. Você sabe que a intenção dos filisteus era destruir a fonte de renda de Sama. Portanto, da mesma maneira, a primeira área que o inimigo quer trazer certa desestabilidade na família é o dinheiro. Você sabe que nos divórcios, o maior motivo de divórcios, qual que é, irmãos? Questão do dinheiro. Não é ter dinheiro, é a falta do dinheiro. Se tivesse, às vezes nem teria separação. Mas como falta, acaba que vem as crises. É ou não é verdade? Crise por falta de dinheiro. Então, a maioria das crises conjugais começam por causa do dinheiro, ou como lida com o dinheiro. Então isso é algo que nós precisamos vigiar, amém, irmãos? Vigiar, crer que o Senhor tem prosperidade para a sua vida, para a sua casa, em nome de Jesus, que nada vai faltar, mas também que o Senhor nos dê graça para administrar com sabedoria os recursos que Ele tem colocado nas nossas mãos, amém? O segundo alvo do ataque do diabo são os nossos filhos. O diabo quer levá-los cativos. E nós vivemos hoje, irmãos, um tempo onde muitas ideologias e sofismas que querem ser implantadas no coração dos nossos filhos. E nós temos que guardá-los. Amém? Você tem que guardar seus filhos. Você tem que sentar e conversar com seus filhos. Ah, mas dá trabalho mesmo. Se você não queria ter filho, agora já era, já teve. Amém? Mas saiba o seguinte, daqui a alguns anos você vai olhar para trás e vai falar, a melhor coisa que eu fiz foi ter dado tempo para meu filho, foi ter investido no meu filho. Então o que fica é isso, irmão. Quando você chegar lá com os seus 70 e tralalá, 80, vai chegar em nome de Jesus, né? O que é que fica? Aquilo que você semeou na vida dos seus filhos, que são o seu legado nessa terra. Por isso você tem que dar sim o melhor para eles, investir na vida deles, abençoar os seus filhos. Mas hoje o que nós vemos é algo muito triste. Filhos que estão cativos nos vícios, filhos que estão cativos na imoralidade, na impureza sexual, na rebeldia, na rebelião. Mas Deus não te deu filhos para serem cativos. Seus filhos são herança do Senhor. Seus filhos são bênção na sua vida. Seus filhos vão mais longe que você. E vão ser de fato para você uma resposta de gratidão da parte de Deus. De você se regozijar na presença deles. Porque eles são filhos de Deus. Quando numa família há problemas com os filhos, a família estremece. Você sabia? Tem casais que se separam também por causa dos filhos. Você sabia disso? Mas devemos entender que os filhos são fruto de uma relação matrimonial que deve viver em plena unidade e debaixo dessa bênção de Deus. O que mais que o diabo quer atacar na nossa casa? É a saúde. Essa é a terceira área atacada pelo diabo. Saúde física, emocional, porque enfermidades trazem sim, desestabilizam sim relacionamentos. Mas a sua casa, a cura em nome de Jesus, a saúde, a vida abundante da parte de Deus. Guarde a sua mente, guarde as suas emoções, guarde o seu coração, porque o diabo ele lança pensamentos, ele lança sofismas, mentiras, mas você está em Cristo e guardado pela fé no Filho de Deus, amém? Então creia que emocionalmente você está guardado, você está saudável. O que mais? Quarto e último aqui, a vida conjugal e relacionamentos. Quantas mulheres têm vivido cativas durante anos, com mágoas, com expectativas não supridas, por causa de um casamento, muitas vezes que está vivendo ali infeliz.
Lembre-se, eu sei que adolescentes, a maioria, né, foi para lá, mas você que é jovem, ainda não casou, irmão, essa é a decisão mais importante da sua vida. De verdade. Após decidir seguir Jesus, acredite, essa é a decisão mais importante. Porque isso determina completamente o seu futuro. Então casamento é coisa séria. Infelizmente há muitas mulheres que elas vivem sofrendo, magoadas com a vida. Por conta de um parceiro que às vezes não faz aquilo que é certo, não responde da maneira que tem que responder. E a gente sabe, né, irmãos, que muitas vezes quem é que aguenta mais, acaba que vive mais consequências de erro, é a mulher, é a mãe, que tem que ficar ali com as crianças, né, ou instruindo os filhos, ou fica sofrendo. Felizmente muitas vezes homens que não se importam e com o que acontece com os filhos. Isso é muito triste, por isso acaba gerando no coração de muitas mulheres mágoa, sofrimento, expectativas não supridas, muitas delas depressivas. Mas na nossa casa não é assim, amém, querido? Você que é marido, não permita que a sua esposa fique dessa forma, magoada, ressentida. Não, você é o provedor do seu lar, você abençoa a sua esposa, você deixa ela feliz, você é o motivo para deixá-la alegre todos os dias. Amém, querido? Porque essa é a vontade de Deus. Agora, há também homens que se tornam cativos, vivendo muitas vezes fechados, calados, indiferentes, que como diz, né, Salomão, porque se a sua mulher é daquele jeito, briguenta, é melhor você morar em cima do telhado. Isso que diz Salomão, não sou eu. Então tem mulher assim? Tem. E aí o que acontece com esses homens? Aí o cara se fecha, fala, não, deixa ela para lá. Vou ficar aqui no meu futebol, vou ficar aqui fazendo as minhas coisas, não quero nem saber de papo com ela. Então fica ali uma pessoa fechada, calada, indiferente com o que está acontecendo ao seu redor, de maneira passiva, assistindo o que está acontecendo na sua casa como de camarote. Mas não, você é homem de Deus, você tem que se posicionar. Amém, meu irmão? É você que tem que dar o tom lá na sua casa, de uma casa cheia de paz, de harmonia, de alegria, desfrutando da bênção de Deus. Não um homem passivo, mas um homem ativo que resolve o que tem que ser resolvido, porque Deus te colocou como cabeça naquele lar. Amém, querido? E isso não é machismo não, amém? Machismo opressor, não, não é. É Bíblia. Por quê? Tem coisa que a mulher não aguenta. Tem pressão que não é para a mulher aguentar. E quando ela fica aguentando a pressão, qual o problema? Aí ela vira uma mulher azeda, chata, difícil. A verdade é essa. A verdade é essa. Quando a mulher tem que ficar pegando ali, resolvendo questões que o homem tinha que resolver, aquela mulher não aguenta. Passa mal. Entra numa depressão, fica ali com raiva da vida. Por quê? Porque o homem tinha que estar ali resolvendo aquelas questões. Amém? Claro que nós homens também não somos de ferro, temos nossas lutas, nossos limites, mas o Senhor nos dá graça para vencer as circunstâncias, porque Ele nos deu capacidade para suportar pressão. Amém, irmãos? Então por que a família é atacada? Sama era um dos valentes de Davi. Ele estava na linha de frente na obra de Deus, era um servo do Senhor, ele estava trabalhando duro para dar conforto e suprimento para a sua família. Da mesma maneira acontece conosco. Por isso que o diabo quer atacar a nossa casa, porque nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, que zelam pela palavra do Senhor, que temem o Senhor, que quer andar, quer viver na presença do Senhor todos os dias. Infelizmente, muitas vezes, repentinamente, marido e esposa se ofendem. Pais e filhos acabam se ferindo, se magoando um ao outro. Mas lembre-se, querido, ainda que aconteçam problemas na sua casa, os seus familiares não são seus inimigos. O nosso inimigo, na verdade, são os espíritos malignos. Amém? Os principados, as potestades. A nossa guerra, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa guerra, a nossa luta não é contra a nossa família, não. Eles são bênção de Deus a nós. Amém?
Às vezes só precisa resolver algo, ajustar algo, mas lembre-se, o diabo, ele sempre vai trabalhar para jogar uns contra os outros. É sempre mais fácil culpar os outros pelo problema, como fez Adão, sim ou não? Quando, Adão ali, eles erram, comem do fruto proibido, Deus chega para Adão, e aí Adão, que isso? Foi a mulher que tu me deu. Ou seja, a culpa é dela e do Senhor. Que se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu estaria de boa aqui, fazendo só as coisas certas. Cuidado com a culpa, amém, irmão? Lá no seu casamento, quantos casais aqui? Levanta a mão. Maioria. Seu casamento, não culpe o seu cônjuge. Eu sei que tem hora que dá vontade de culpar. Normal. Mas nessa hora, toma um copo com água. Entendeu? Dá uma respirada. Engole seco. Porque se você culpar, o problema vai aumentar. É ou não é verdade? E é isso que o diabo quer. Por isso que nós precisamos aprender com Jesus, que é tomar a nossa cruz, amém? Não estou falando que a sua esposa é a sua cruz, só estou falando que às vezes, as situações que você vai ter que tomar a cruz. O que é a cruz? É você saber, não, a culpa foi do outro, o erro foi do outro, mas eu vou ficar calado para evitar o conflito. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então é sempre mais fácil culpar o outro pelos problemas do lar, a traição, a falta de dinheiro, o problema com os filhos. Mas do que depender de você, homem de Deus, mulher de Deus, você não vai culpar ninguém na sua casa. Você vai ser alguém que resolve os problemas, alguém que resolve os conflitos. Não fique lutando contra as pessoas da sua casa. Lembre-se, o nosso inimigo não está na nossa casa, o nosso inimigo é o diabo. A nossa guerra é contra o inferno, amém, irmão? E quando o inimigo vê confusão na nossa casa, quando ele vê discussão, mágoas, ressentimentos, ele festeja, ele fica alegre, mas nesses momentos você tem que se posicionar, se levantar em fé. Aqui não, Satanás, nessa casa aqui reina a presença de Deus, aqui nessa casa reina a alegria do Senhor, amém, querido? Na sua casa não vai ter festa do inferno, na sua casa tem festa do céu, onde os anjos estão lá com vocês. Amém, querido? Sabe, isso é desfrutar de vida abundante e real. Não o que o mundo oferece. O mundo oferece só porcaria, querido. Mas na presença de Deus, a sua casa, a sua família, de fato, há alegria constante. Há satisfação constante. Aquilo que o mundo pode oferecer é passageiro e vai trazer consequências ruins, mas você zelar pela sua casa, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, acredite, querido, isso está fortalecendo cada vez mais você, fazendo você prosperar, fazendo você e a sua casa crescer e avançar, e essa é a vontade de Deus. Você crê nisso? Por isso defenda a sua casa, defenda a sua família contra tudo e contra todos. Diga: eu decido defender a minha casa. Sam estava sozinho contra os filisteus, não contava com o apoio de ninguém, mas ele permaneceu ali para guardar aquilo que era da sua família, aquilo que era da sua casa. Deus procura pessoas assim nesses dias, amém, irmãos? Que não vão entregar as coisas de mão beijada para o inimigo, não, eles vão lutar, vão guerrear, vão fazer o que for necessário, para não entregar aquilo que foi conquistado, aquilo que foi recebido da parte do Senhor. Sama estava pronto para morrer se fosse necessário. Precisamos estar prontos para morrer pelo nosso cônjuge, se for necessário, para morrer pelos nossos filhos, se for necessário. Mas se eu não tenho disposição nem de conversar com meu filho, eu tenho disposição de morrer, mas eu não tenho disposição de conversar. Eu não tenho disposição de ir além, de orar por ele, de ensinar a ele, de instruir ele na palavra. Aí há algo de errado. Portanto, nós devemos forçar isso, amém, irmãos? Temos que ser intencionais. O mundo é intencional em, de alguma maneira, influenciar os nossos filhos para o errado, para aquilo que é pecaminoso. Nós temos que ser intencionais em guardar a nossa casa.
intencionais em guardar os nossos filhos, intencionais em abençoar o nosso cônjuge, intencionais em falar o que tem que ser falado. Amém? Por isso declare hoje, diga assim: eu também decido defender meu campo de lentilhas. Quando você se posiciona assim com relação à sua família, saiba, querido, vai chegar um momento que Satanás vai recuar. Tiago 4, verso 7. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu não sei quando, mas uma hora ele vai embora. Porque ele está lá tentando influenciar, tentando trazer confusão na sua casa, mas se ele está vendo que está perdendo tempo, ele vai embora. Ele vai procurar outro lar para fazer isso, não na sua casa. Porque lá há homens e mulheres que defendem o lar, amém, querido? Quando uma pessoa está bem, quando a sua família está ajustada, quando no lar está tudo maravilhoso, tudo lindo, é fácil ficar em pé e defender a família. O problema, sabe qual que é? É quando a luta vem. Quando o dia mau chega. E ele chega muitas vezes, sim ou não, irmãos? Chega. Acontecem situações, acontecem problemas, e diante deles, como é que nós fazemos? Como é que nós respondemos? Chutamos o pau da barraca? Tive um conflito com a minha esposa, agora eu vou voltar para a casa da mamãe. Não existe isso, passou, acabou. Não existe essa opção, amém, irmãos? Eu não quero saber dos meus filhos, não tem jeito. Deus te deu esse filho, essa filha. De alguma maneira, você é um canal de Deus para abençoar a vida dele, a vida dela. Eu sei, tem situações que são difíceis, né? Principalmente quando o filho ali é mais jovem, tem aqueles momentos, né? De aborrecência, né? É isso que a gente fala. E é difícil, mas assim, são momentos que você precisa se posicionar e ser um pai, ser uma mãe que se parece com Jesus. Amém? Não é ser fraco, não é ser pamonha, mas ser alguém que é posicionado e que seu filho possa falar: não, eu dei trabalho para meu pai, mas ele sempre foi um homem de Deus. Eu dei trabalho para minha mãe, mas eu sei que ela fez o que tinha que ser feito. Hoje eu me arrependo. Amém, irmãos? O que depender de nós tem que ser esse posicionamento, porque a vontade de Deus é produzir livramento nas nossas vidas. O diabo saindo em retirada de toda ação que ele queira influenciar contra a nossa casa. Portanto, precisamos ser homens e mulheres assim, que na pressão, na luta, quando o diabo se levanta, eles permanecem firmes. Amém? Agora vem uma pressão, uma luta, pastor, vou sair da igreja, não adianta. Vou largar essa mulher e eu vou fazer outra coisa da vida. Não, esse não é o caminho. Esse é o caminho do derrotado. Esse é o caminho do fraco. Não o caminho daqueles que são cheios do Espírito de Deus. Amém? Aqueles que são cheios do Espírito de Deus, eles enfrentam as guerras, assim como fez Sama, e por isso eles desfrutam de um grande livramento. Agora, se o inimigo chega na nossa casa e está todo mundo ali prostrado, desanimado, com a bandeirinha branca, que nem aqueles desenhos, né? Com aquela bandeirinha branca assim acenando, o diabo vai pintar e bordar. Mas quando o inimigo chega na nossa casa para tentar causar algo e ver homens e mulheres posicionados, ele vai bater retirada em nome de Jesus. Porque nós defendemos a nossa casa, defendemos a nossa família. Amém, irmãos? Às vezes você pode olhar para um filho que está te trazendo problema, talvez você olhar e não ver nele esperança, mas sabe, querido, há esperança, precisamos crer. Por detrás, os pais, nós pais, devemos estar sempre orando pelos nossos filhos, dando uma palavra de Deus, uma palavra de fé, se posicionando em oração, amém? Com uma palavra de Deus. E por fim, eu quero citar aqui de maneira breve, de maneira prática, como você pode defender a sua família. Em primeiro lugar, não se conforme com a situação. Sama não aceitou o que os outros entregaram passivamente. Todos saíram fugindo. O inimigo está chegando, vamos embora. Não, Sama
ficou firme. Ele não se conformou com a situação. Isso nos fala, presta atenção aqui, querido, estou encerrando a mensagem. Isso nos fala de uma santa indignação. Olha para cá. Não aceite um casamento ruim. Amém? Não aceite. Ah, mas é assim mesmo, pastor, é desse jeito. Eu falo com as outras pessoas e todo mundo é esse casamento desse jeito. Homem é tudo igual. Não é? Não é assim. Amém? Você tem que se posicionar pela sua casa. Você não tem que falar o que o diabo quer ouvir. Você tem que falar o que Deus quer ouvir em relação à sua família. Não se conforme com a situação da sua casa. Não se conforme com o seu casamento. Se está ruim, ele pode ficar bom sim, em nome de Jesus. O primeiro milagre do Senhor foi num casamento. Isso simboliza algo. Ele é perito em fazer milagres em casamento, transformando da água para o vinho. Você crê? É só para quem crê. Eu creio. Eu creio que Deus é poderoso para fazer. Por isso não se conforme. Ah, meu filho, minha filha está desse jeito. É impossível. Não. Não se conforme com a situação. Entre em batalha pelo seu filho. Entre em batalha pela sua filha. Não se prostre. Tem gente que qualquer coisa já desanima. Fala, pode levar tudo, diabo. Pode levar. Não, meu irmão. Você é um guerreiro do Senhor. Lá no verso 12 diz, né? Pôs-se Sama no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Sama não ficou passivo não, se escondendo, não. Ele foi para o fronte, ele foi para a batalha. Amém, irmãos? Ou seja, eu não posso ser passivo. Eu não posso ver lá o diabo dançando lá na minha casa, lá pulando na minha casa, e ficar tudo bem, acontece. Não, não acontece. Não aceite. Não aceite. Amém, querido? Não aceite. Tem coisa que é inaceitável. Sabe, quando nós casamos, eu e minha esposa, eu falei, nós nunca vamos citar a palavra separação aqui nessa casa. Nunca. Isso nunca vai existir. Essa hipótese não existe. Estamos fazendo 10 anos ano que vem? Se não eu erro aqui, vai dar problema. 10 anos, nunca falamos. Não existe essa opção. Não existe. Ah, é só love o tempo todo, pastor? A maioria do tempo é só love. Claro, tem problemas? Óbvio, todo casal tem problemas. Momentos que um faz algo que o outro não gosta? É óbvio. Mas precisamos ser homens e mulheres de princípios firmes. Decisões firmes. Pode não estar gostoso. Posso não estar feliz, mas eu não arredo daqui. Amém? Separação não existe. Isso é o quê? Posicionamento claro. Isso traz segurança para o casal. Agora, quando o homem fala, se continuar assim eu vou separar. A mulher fala, eu vou deixar você aí. Meu irmão, qual que é a segurança de um casamento desse? Nenhuma. Então assim, se posicione pela sua casa. Defina o que pode ser falado e o que não pode ser falado na sua casa. Há coisas que nem devem ser faladas na nossa casa. Ou seja, tem que ter uma santa indignação em nós, de não aceitar aquilo que a palavra de Deus não aceita. Posso ouvir um amém? Segundo, tenha coragem no Senhor. Sama era um dos valentes e ele tinha coragem, força para buscar a Deus em oração. Sabe, se você precisa de uma restauração na sua casa, na sua família, no seu casamento, com seus filhos, é necessário ter coragem. Você não pode ser fracote. Você tem que ir para cima com coragem. Amém? E ser firme naquilo que é realmente o propósito que está no teu coração. Amém? O meu cônjuge não é cristão, não entregou a vida a Jesus. Se posicione nisso, querido. Comece a profetizar que ele vai ser um servo de Deus, que ela vai ser uma serva de Deus. A situação pode ser complicada, como era de Sama aqui, mas ele se levantou e se fortaleceu em Deus, sem coragem no Senhor. Amém? Terceiro, busque a Deus em oração. Embora a Bíblia não fale que Sama buscou a Deus em oração, certamente ele agiu debaixo de um impulso do Espírito. Ou seja, nós lutamos nossas guerras sabendo que são guerras espirituais. Amém, querido?
espirituais. Então, a coisa que acontece na nossa vida é que é uma resistência espiritual, que você vai vencer como? Guerreando espiritualmente. Ah, mas em Cristo eu já não venci, pastor. Com certeza, em Cristo já vencemos todas as coisas, mas há horas que o inimigo quer se levantar, querido, e você tem que ser alguém que resiste, que fica firme em oração, que jejua, que busca ao Senhor, amém? Que se posiciona na palavra, que se posiciona em fé. Você sabe, há demônios que agem por gerações em lares e famílias, e eles serão derrotados com jejum e oração. Então, um exemplo, quando o pai aflito foi pedir a Jesus, aos discípulos, que libertasse seu filho, Jesus afirmou que aquilo aconteceria apenas por meio de oração e de jejum. Então tem coisa, querido, que você tem que se posicionar mesmo, em jejum e em oração, amém? E aqui eu falo para os homens, a gente, com o passar dos anos, né, entende que a mulher é mais espiritual, a mulher busca mais a Deus. Você faz uma reunião aqui de oração, vem mais mulheres. Você faz uma reunião lá, mais mulheres participando. Quer ver quantas mulheres tem aqui? Levanta a mão. A maioria são mulheres, aleluia, glória a Deus. Eu também, né, a gente sabe que tem uma questão de estatística, né, tem mais mulheres no mundo, aleluia. Mas você, homem, é o sacerdote do seu lar. A responsabilidade de orar é sua. A responsabilidade de jejuar maior é sua. A responsabilidade de ensinar a palavra na sua casa é sua, não é da sua esposa. Você é o sacerdote do lar. Amém, irmãos? Quarto, haja com fé nas promessas de Deus e na sua herança. Nossos filhos são herança do Senhor. Invista na vida dos seus filhos. Eu fico muito chateado como pastor quando eu vejo, às vezes, pais que não investem na vida dos filhos. Vai ter um encontro com Deus, não manda para o encontro. Vai ter um retiro, não manda. Vai ter um evento do jovem, não investe, não dá nem uns 10 reais para o menino tomar uma coxinha com uma Coca-Cola. Aí não dá, meu irmão, você tem que ajudar o seu filho, incentivar o seu filho. Ah, hoje eu não quero ir para a igreja. Meu amigo, você não tem o que querer, não. Bora, você tem que ir, acabou. Amém? Posicionamento, agir, mas agir com fé, investir na vida do filho, ensinar, instruir. É assim que nós devemos agir. E por último, não aceite o roubo do inimigo. Não deixe nada para o diabo. Quando Moisés chegou lá, Faraó falou para Moisés: você pode até ir, mas os bens ficam, as crianças ficam. Moisés falou: não vai ficar nenhuma unha. Esse é posicionamento de um homem de Deus. Porque o diabo quer negociar com você, conosco. Ah, tudo bem, você pode fazer tal coisa, mas isso aqui não. Nossos filhos são nosso bem mais precioso, querido. Não negocie eles com o inferno. Não permita que o inferno influencie a vida deles. Eles são do Senhor. Por isso, não aceite que o diabo roube seus filhos. Roube aquilo que Deus tem para eles, o futuro que Deus tem para eles. Deus tem um futuro poderoso para eles. Que você seja um canal de Deus na vida do seu filho, alguém que profetiza para ele, alguém que fala do amor de Deus para ele, alguém que incentiva ele para as coisas de Deus, e não alguém que de alguma maneira queima o que Deus tinha para fazer na vida dele, falando coisas erradas, sendo um mau exemplo, dando um mau caráter, mau comportamento. Não, você é um exemplo do seu filho, da sua filha. Não deixe ele ser roubado pelo inimigo. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus, e não aceite que o diabo roube absolutamente nada dos seus filhos. Não aceite isso, querido. Hoje precisamos